Veja como as pessoas, elas não vivem a palavra de Deus e elas querem que algo que é mentiroso, enganoso, seja verdadeiro e nunca vai ser. Ou seja, as religiões, elas têm muito disso. E o que é que elas dizem? Elas enganam elas mesmas, porque ela diz todo ano que se passa um ano e atravessa outro ano, chega outro ano, sempre diz que o amanhã vai ser melhor, desejando feliz ano novo, que as coisas vão melhorar. Meu Deus, porque elas não compreendem, elas não procuram saber com Deus, na palavra dele, o que ele diz, que não haverá tempo melhor nem tempo bom, porque os dias são maus. Vejamos aqui o que o apóstolo ele estava ensinando aquelas pessoas e ele deixou para nossa geração também. Porque a palavra de Deus, ela continua a mesma desde o começo, ela é hoje, amanhã e sempre. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Ou seja, não é preciso que a gente esteja ensinando, porque vocês mesmos já sabem. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vocês estão vendo? Enquanto as pessoas então estão por aí enganadas, achando que tem tempo melhor, dias bons, o apóstolo ele mesmo disse isso, que virá dores de parto, de tão angústia e sofrimento que virá sobre a humanidade e ninguém escapará. E ele diz aqui, mas vocês, irmãos, já não estáis em treva. Esse versículo aqui não é para os de fora, é para aqueles que já se converteram em Jesus e fala a palavra de Deus. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão de surpresa. E ele diz aqui, porque todos vocês sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, que vivamos juntamente com Ele. Pelo que ensinai uns aos outros e edificais uns aos outros, como também o fazeis. Então, o apóstolo ele termina esse versículo falando para os seus seguidores, que prega a palavra do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, que está com ele também ensinando a palavra de Deus. A gente temos que entender e temos que dizer e temos que ensinar as coisas direito. E só os nascidos do Espírito Santo sabem. Porque quando chega num versículo que fala sobre aqueles que já são convertidos, que são para eles, muitos de fora já acham que é para todos eles. Não. Para os de fora, o versículo fala claramente uma coisa. E ele a demonstra, ele ensina para eles que já estão na unção do Senhor Jesus. Ou seja, já se converteu ao Senhor Jesus. Porque ele diz mais aqui, não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus o tornará a trazer de volta com ele.
Mas ele está dizendo aqui, é para os de fora? Não, está dizendo para todos aqueles que já é convertido a Jesus. Porque aqueles que crê de fato e de verdade, é aqueles que têm a marca do Senhor Jesus em sua vida. E ele diz aqui, dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consoláveis uns aos outros com estas palavras. Mas, irmão, acerca do tempo e das estações, não necessitais que nós ensinemos. Então, é muito importante essa mensagem, porque o apóstolo aqui, ele adverte as pessoas de fora e principalmente aquelas que já são convertidas no Senhor. E ele diz expressamente que aqueles que morreram crendo e que fizeram sua escolha de estar com Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Ou seja, ele está falando aqui também do arrebatamento da igreja. Porque quando o Senhor Jesus ele vir, então ele vai ressuscitar todos aqueles que seguiram Jesus de verdade, que creram no seu sacrifício e que fizeram da sua vida o Senhor Jesus como seu Deus, o único Senhor, e seguiram de verdade. Depois, aqueles que ficarem vivos, ou seja, não são os de fora que não aceitou Jesus, os que creem em Jesus, os que continuam pregando a palavra, eles serão arrebatados para o céu junto com o Senhor. Então, gente, as pessoas acham difícil saber a interpretar a palavra de Deus. Por quê? Porque elas não querem nascer de novo. Elas não querem nascer do Espírito Santo. Aí você me diz, mas como saber nascer do Espírito Santo? Tem que crer, de fato e de verdade, porque o Senhor Jesus, ele falou, se creres, verás a glória de Deus. Quem não crê de verdade não pode ver o reino do céu. Pai do Senhor Jesus, shalom, dona.